dia, meus amores! Quarta-feira, hoje nós vamos dar ciências, certo? Vamos falar sobre fotossíntese, polinização, germinação e fecundação das plantas. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco, sobre a nutrição das plantas. Vocês podem pegar o módulo e acompanhar. Água. Primeiro vem a água, com sais minerais, ela é absorvida pela raiz da planta e é transportado pelo caule até chegar nas folhas. Nas folhas existe uma substância chamada clorofila, que absorve a energia solar. Além disso, as folhas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico. Então, olha só, as folhas, a gente já até falou sobre isso, ela tem um pigmento verde que sai dela, que é chamado de clorofila. Além disso, ela também absorve o gás carbônico do ar atmosférico. Os nutrientes são produzidos principalmente nas folhas, são transportados para as demais partes das plantas. Então, é os nutrientes que transportam para as demais partes das plantas. O gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese e é liberado na atmosfera terrestre. Aí vamos lá agora, falando um pouquinho sobre a germinação. Germinação, nós já vimos. Olha aqui o pezinho de feijão, que nós já até fizemos o ano passado, lembra da experiência? Aí está falando o seguinte: as sementes de espécies no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta, que é um processo chamado de germinação. A germinação, pelo próprio nome já está dizendo, vai germinar, vai dar origem a uma nova planta. A gente planta o grãozinho de feijão, no início ele nasce o primeiro broto, do broto ele já vai dando talozinho e depois realmente o pé propriamente dito. Então aqui é todo o processo de germinação da planta. Vamos agora falar um pouquinho sobre a polinização e fecundação. Para que ocorra a reprodução das plantas, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. As abelhas, você vê que elas vêm para pegar o néctar na planta, E é o vento que ajuda nesse processo. O vento, a água, os animais, como as abelhas, porque ele vai dispersar essas sementes. A célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se a uma célula sexual feminina presente no óvulo em um processo chamado de fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Então, olha só, através disso aqui, as sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente. Em um processo, então, essas sementes que eles vêm, para casa abelha, vem pegar o néctar e ela pode espalhar, assim como o vento e outros animais, as sementes na terra. Quando esse processo é espalhado, as sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhados no ambiente, através desse processo chamado de dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais, que se alimenta dos frutos e libera a semente no ambiente. Então, olha aqui outra figura, mostrando o papagaiozinho comendo o fruto. Então, aqui mesmo ele pode espalhar sementes, porque ele vai deixar cair alguns grãos, Aqui são as sementes que a gente pega na terra e estão espalhadas. E o próprio vento, como está falando aqui, porque ele espalha as sementes, os grãozinhos de pólen e tal. E vem agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese, Fotossíntese, pelo próprio nome, é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, olha só, e cada uma dessas tem uma função, Por exemplo, as folhas, elas
elas têm, né? Sofre o processo. Tem a respiração e a transpiração. Porque na respiração, à noite, por exemplo, quando a gente vê, se você observar, a gente vê umas gotinhas de água nela, né? Muitas vezes na madrugada, quando você sente a folha meio molhadinha. Então, quando ela está sofrendo o processo da transpiração, a planta também, como a gente fala, transpira, assim como nós, seres humanos, né? Ela também transpira. Então, à noite, ela sofre esse processo de transpirar. Depois vimos as flores. As flores, elas possuem um conjunto de estruturas masculinas. A flor, ela tem o sexo masculino, células masculinas, que é o androceu, e um conjunto de estruturas femininas chamadas gineceu. Androceu e gineceu é o sexo das flores. A polinização pode ser realizada por animais que auxiliam na reprodução das plantas. Germinação, como vimos, dá origem a um novo ser vivo, ou seja, a uma nova planta. E também as plantas são muito mais do que folhas, caule, flor, fruto, semente e raiz. Elas são seres vivos que realizam diferentes processos, os quais de um modo ou de outro. Essas plantas interferem na vida de todos os outros seres vivos, inclusive dos seres humanos. Então, assim, o que a gente precisa, né, saber que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Aqui tem todo o esquema da fotossíntese, como a gente falou. As folhas, ela tem a clorofila, que é um pigmento verde que sai dela, né? As folhas também transpiram, sofrem o processo da transpiração, né? A germinação é o processo que dá origem a uma nova planta, a um outro ser vivo, né? E a polinização e a fecundação, como nós já vimos. A polinização é o vento, a abelha e outros animais, eles espalham as sementes, né, na terra, e aí há esse processo da dispersão das sementes, como a gente fala, porque as sementes caem no chão e são levadas, né, pelos animais, como as abelhas, o vento e outros animais também. Então, a dispersão das sementes, nós já vimos aqui também sobre isso aí. Então, isso aí é o que vocês precisam saber. Interessante aqui, ó, que aqui está mostrando também alguns animais, né, como a formiga, o peixe, também pegando sementes que foram dispersas pelo vento ou por outros animais. Aqui tem o morcego, eles também pegando as sementes. Então, essa foi a nossa aula de hoje de ciências. Assistam o vídeo, façam a atividade e qualquer dúvida, estou aqui. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo.